Fala guerreiro e guerreira, eu me chamo Daniel Sampietro e seja muito bem-vindo ao Cartas e Espadas. Hoje eu quero falar um pouco sobre o poder da graça de Jesus, a graça operante de Jesus nas nossas vidas. Para começar, eu queria fazer uma menção de uma frase que eu ouvi esses dias de um dos nossos pastores aqui da nossa igreja, num sábado desses, que ele disse que o salmista diz que um dia nos átrios do Senhor valem mais do que uma vida toda longe da sua presença. No entanto, pela graça de Jesus, nós estamos muito além do átrio. Pela graça de Jesus, nós adentramos o Santo dos Santos. Antes de eu continuar, eu queria te pedir para você descer embaixo, deixar o teu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho para estar por dentro de tudo que a gente estiver ministrando aqui e, cara, deixar o teu comentário, sabe? Essa é a parte mais gostosa, o prazer maior que eu tenho nesse canal é ler os comentários de vocês, é ler como a palavra ministrada aqui tem surtido algum efeito na tua vida. Isso para mim é o essencial. Isso para mim é o mais valioso do que teu like, do que tua inscrição, mais valioso para mim é o teu comentário. E que você compartilhe esse vídeo também, para mais e mais pessoas poderem ser abençoadas por essa palavra. Mas o que eu queria falar hoje, eu queria começar dizendo sobre a nossa confissão de fé. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. Quando nós fazemos isso, nós somos tocados, ministrados, batizados na graça de Jesus. E nesse momento, o nosso passado de pecado é esquecido. E nós passamos a viver uma vida nova, uma vida como quem conhece a salvação, como quem conhece a verdade de Jesus. Por isso que quando você abandona Jesus é algo muito sério, porque você, a partir do momento que você confessou que Jesus é a salvação e a verdade, se você abandonar Ele, você está desejando racionalmente, você está desejando a mentira, você está desejando o engano, desejando a morte. Porque Jesus é a vida que um dia você confessou. Então, cara, se você um dia se afastou de Jesus, se você tem se afastado de Jesus de pequenas formas, cara, volta e continua persistindo na mensagem de Jesus, na verdade de Jesus e na vida de Jesus. Para que você não se afaste da verdade, da vida e da salvação. E eu queria dizer que é necessário, existem passos necessários que nós precisamos dar como pessoas salvas, como crentes em Jesus, né? Muito interessante, eu acho que vale dizer isso, né? Que a palavra fé, como nós ouvimos esses dias também de um dos nossos pastores, do nosso pastor, né? A palavra fé, ela vem da palavra emuná, do hebraico. E a palavra emuná não significa a fé exatamente, mas ela significa fidelidade e fiel. Ou seja, a fé está totalmente ligada à fidelidade. Está totalmente ligada a uma pessoa que se entrega fielmente a algo. Na palavra grega, se não me engano, é pitis, eu não tenho certeza, né, se essa é a palavra grega, mas ela significa uma convicção pautada no que se ouve, ou seja, convicção, fala de uma mente convicta, de uma verdade, né, fiel a uma verdade, fiel, convicto na palavra da verdade. Então, assim, a fé, ela tem essa característica de que nós precisamos andar em fidelidade, andar confiantes, andar na fidelidade, andar convictos. E é muito interessante porque a palavra ela é recheada de instruções dadas a nós, crentes em Jesus, cristãos, né? Pequenos cristos, a palavra é recheada disso. Jesus mesmo ministra muitas palavras dizendo que nós que ouvimos precisamos praticar as suas palavras, que nós que queremos ser seus amigos precisamos cumprir os seus mandamentos, que nós que queremos manifestar algo de Deus, nós precisamos caminhar segundo os padrões de Deus, segundo a vontade de Deus, que como a própria palavra diz, a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Então é muito necessário que nós saibamos como caminhar, como dar os nossos passos, né? E a palavra, ela é a nossa instrução. É como um mapa, sabe? Tipo um pirata que tem um mapa lá e ele segue a linha, passo a passo, para saber exatamente onde está o tesouro dele. Então, nós já recebemos um tesouro, mas precisamos, dia após dia, caminhar em direção a esse tesouro. Dia após dia, nos deleitar nesse tesouro. Mas isso depende da nossa caminhada, da nossa persistência em buscar aquilo que é de Deus.
A palavra diz que todas as verdades do Espírito, que o Espírito nos guiaria a toda a verdade de quem Deus é. Para que a gente seja guiado a toda a verdade, a gente precisa buscar piamente, de forma convicta, essa verdade. Mas, o que eu quero dizer mesmo hoje é, a graça, ela não está aqui para nos liberar para estarmos pecando frequentemente. Muito pelo contrário. A graça é a capacitação que Deus nos deu para vivermos livres de todo o pecado. A graça é a capacitação que Deus nos deu para conhecer as verdades do Espírito. A graça é a capacitação que Deus nos deu de nos tornarmos filhos de Deus. A graça é a capacitação que Deus nos deu de caminharmos segundo a sua vontade, que é a nossa santificação. E nós precisamos entender que se não caminharmos da forma correta, não estamos fazendo jus à graça que nos foi dada. Queria ler um texto que está lá em... outra Bíblia. Que está lá em João 15, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto é tirada, e limpa são todas as varas que dão fruto, para que elas deem mais e mais frutos. Então, a palavra que Jesus está nos dizendo é: vocês foram enxertados em mim, porque eu sou a videira. Ele fala sobre sermos enxertados nele. Então Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês foram colocados em mim, só que se vocês não produzirem frutos, vocês são tirados. Mas todo aquele que produz fruto é abençoado para que dê mais e mais frutos. Ou seja, aquele que não persiste na palavra, aquele que não persiste na convicção da confissão que fez sobre Jesus ser o seu Salvador, aquele que não persiste nisso, ele é tirado, ou seja, o lugar dele em Jesus é retirado. Mas por quê? Porque Jesus é ruim e tira as pessoas da sua própria presença? Não. Porque nós nos afastamos. Nós vilipendiamos a sua presença. Somos nós. Quando ele diz que é tirado, ele está fazendo uma alusão ao que ele está dizendo sobre a videira. Mas a verdade é que eu e você tomamos ações e nos abandonamos da presença de Deus. Por isso hoje, cara, eu quero falar para você que se você abandonou a presença de Deus ou tem tomado atitudes de abandonar a presença de Deus, volte atrás. Como a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, olha para o lugar de onde você caiu. E volta atrás, volta a praticar as primeiras obras, volta ao primeiro amor, volta. Porque a convicção que nós manifestamos quando convidamos Jesus para estar dentro de nós, a convicção daquilo é que Jesus é o Salvador, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E se você está abandonando a verdade, a salvação, a vida, você está se afiliando à mentira, à morte e à condenação. Então volte para os caminhos de Jesus, porque essa é a essência, essa é a verdade. Esse é o lugar onde você vai encontrar paz. Mas a graça é o que nos capacita a estarmos de pé, persistirmos, termos perseverança, resiliência na palavra de Deus. A graça ela nos deu capacidade para cumprirmos os mandamentos que Jesus nos deixou a partir da palavra. Eu queria ler um texto, falar um pouco sobre a justiça de Deus. Um texto que fala um pouco sobre a justiça de Deus, que diz assim: Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por que eu estou lendo esse texto, cara? Porque se a nossa justiça, segundo Jesus, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. Mas você vai pensar, cara, quem é justo, né? Eu mesmo já falei nesse canal que não existe um justo sequer, não foi encontrado nenhum justo na terra sequer. No entanto, a palavra de Deus diz que nós fomos justificados por Jesus. A palavra então está dizendo que eu e você recebemos justificação, nos tornamos justos segundo o sangue de Jesus, segundo a graça de Deus. Então a graça nos tornou justos e nós precisamos agir segundo a justiça que foi nos dada, que nos foi outorgada, nos foi presenteada
por meio da graça de Jesus. Se você e eu não estamos praticando a justiça de Deus, então nós estamos vilipendiando o poder da graça que nos justificou. Eu quero ler mais um texto que está lá em Efésios 4, versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, ou seja, do novo homem, da nova criatura, da nova criação de Deus. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e o quê? Verdadeira santidade. Cara, eu acho que com esses dois textos eu não preciso dizer mais nada para vocês, mas eu vou dizer. A verdade é que a graça de Jesus nos construiu um novo homem. Eu disse no último vídeo sobre a morte, o negar-se a si mesmo. Sim, quando nós morremos, quando nós carregamos nossa cruz até o Calvário e morremos junto com Cristo, nós renascemos, nós somos ressuscitados juntamente com Jesus para uma nova vida no corpo de Cristo. Por isso nós precisamos morrer todos os dias, nos renovar todos os dias. Ao limpo, que se limpe mais, e ao sujo, que se suje mais. Ou seja, todos os dias precisamos nos lavar. E a palavra de Deus diz que o novo homem, eu e você que confessamos Jesus, o novo homem, é criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Veja como essa palavra é preciosa, como ela é precisa nos nossos corações. O novo homem é criado em justiça e verdadeira santidade, segundo Deus, não segundo o homem, mas segundo Deus. Nós um dia nascemos do ventre das nossas mães, segundo o homem, mas hoje nós nascemos em Cristo, segundo Deus, e somos construídos, renovados em justiça e verdadeira santidade. Então nós temos total capacidade de vivermos uma vida em santidade, de vivermos uma vida de justiça. Nós temos total capacidade de produzirmos bons frutos na videira que é Cristo, na qual fomos enxertados pela graça. E é a graça que nos dá esse poder. A graça, ela não nos livra para podermos pecar, mas a graça nos dá capacidade de cumprirmos todos os mandamentos. Ou melhor, a graça ela não nos livra de não precisarmos cumprir os mandamentos, mas ela nos capacita a cumprirmos os mandamentos. E vale lembrar que Jesus, ele adicionou muitos outros mandamentos para a nossa vida com Deus. E ele diz que o mais importante de todos esses é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então a graça, ela nos capacita a todas essas coisas, porque nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus e fomos construídos em Deus para uma nova vida, para ser um novo homem, uma nova mulher, criados segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Então, se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. No entanto, a graça nos capacita a excedermos a justiça dos fariseus com a justiça que foi dada a nós, a justiça de Deus. Precisamos exercer essa vida em fé, precisamos caminhar passo a passo, todos os dias, caminhando, nos lavando, nos limpando em santidade, cumprindo a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Antes da graça, nós não podíamos viver em santificação, mas hoje, todos os dias, nós lutamos e vencemos, e batalhamos e continuamos caminhando e caminhando e caminhando em santidade, porque a graça de Deus nos capacita a todos os dias nos arrependermos e encontrarmos redenção, misericórdia, graça, o amor de Deus. Todos os dias. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Caminhe. Tome posse. Se apodere do poder que foi dado a você. O poder da graça. O poder imerecido de Deus. Vale lembrar que a misericórdia, ela é Deus não nos dando o juízo que merecíamos. Já a graça é Deus nos dando aquilo que não merecíamos. A justiça, a santidade, a salvação, o céu. A graça nos deu o que nós não merecíamos. Por isso nós precisamos, como pessoas que amam a Jesus, precisamos pegar aquele presente que Ele nos deu e nos esforçar ao máximo para fazer valer a pena aquilo que Ele nos deu. Nós antes não tínhamos capacidade. Não tínhamos capacidade nenhuma. Antes nós podíamos olhar para nós mesmos e falar assim, não, eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada. Mas hoje você serve para alguma coisa porque a graça te capacita a fazer algo. Então faça. Eu estou fazendo aqui, estou fazendo esse vídeo, estou ministrando essa palavra para abençoar a tua vida, para te dar ânimo e para você continuar. Então faça alguma coisa também, irmão.
faça um vídeo, ministre para as pessoas na rua. Cara, louve ao Senhor, faça algo, mas faça algo para a graça, para a glória de Deus, a partir da graça que Ele te deu. Ele te capacitou para ser muito mais do que você era antes dele. Então viva segundo a capacidade que Ele tem te dado. Viva, faça valer, não menospreze a graça de Deus, mas faça valer ela. Faça valer ela com a tua santidade, com a justiça de Deus em você. Faça valer ela produzindo frutos dignos. Faça valer a graça de Jesus na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Eu acho que é desse lado, vai estar aqui um vídeo, o último vídeo que eu postei aqui no canal, aqui embaixo a playlist de todos esses vídeos. Cara, aparece lá, seja abençoado por essas palavras também. E compartilhe esse vídeo, cara. É isso que eu peço para vocês. Deixa um comentário embaixo e compartilhe esse vídeo o maior número de pessoas que você puder, cara. Porque o meu maior desejo é que muitas pessoas sejam abençoadas por isso que eu estou ministrando aqui. Porque não vem de mim, vem de Deus. Eu creio nisso. Porque, como eu disse para vocês, nós não temos capacidade nenhuma, mas a graça de Deus é que nos capacita a fazer algo. E se eu estou fazendo algo hoje, não é poder meu, é poder da graça de Deus em mim. Por isso que toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ele, porque só Ele é digno. Mas compartilha esse vídeo, cara. Deixa um comentário. Se isso abençoa a tua vida, por favor, deixa um comentário. Eu amo ler os comentários de vocês. É enriquecedor para o meu coração, para a minha mente em Deus. Cara, isso é maravilhoso. Porque eu amo a vida de vocês. Eu faço isso por vocês. Eu faço isso para vocês. Porque se Deus colocou alguma palavra no meu coração, não é para mim apenas. Já foi para mim, agora é para vocês. Então que Deus abençoe a tua vida. Entra aí no vídeo que vai estar aí desses dois lados aí e seja abençoado. Valeu, guerreiro e guerreira. Vamos continuar nessa luta, perseverando, sem desistir, jamais. Vamos nos tomar posse da capacitação que Deus nos deu por meio da graça e vencer dia após dia. Deus abençoe a tua vida e até a próxima, guerreiros.